Depois de trabalhar 20 anos como professor de inglês, eu percebi que tem um outro caminho. Eu tinha uma rotina bem mais estressante, uma rotina onde eu ficava indo de escola para escola e às vezes chegava até atrasado por causa de trânsito ou por causa de metrô, que eu cheguei a trabalhar em São Paulo também. E hoje tudo isso ficou para trás, porque hoje eu vivo no campo. Eu vivo em um sítio muito confortável, de certa forma. E hoje a minha renda vem de criação de animais ornamentais. Esse vídeo que eu estou fazendo, decidi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas que, assim como eu, também estavam em um processo para tentar ter uma vida um pouco melhor, ou na verdade um estilo de vida um pouco melhor, mas com mais tranquilidade e um pouco mais de tempo e não tanta preocupações financeiras como era o caso na época que eu era professor. 20 anos é bastante tempo. O que mudou foi eu tomar uma atitude. Eu percebi que era possível ter um estilo de vida diferente. Então, quando eu me mudei para uma chácara 3 anos atrás, apenas 3 anos atrás, eu comecei a perceber um novo mundo. E eu sabia que muitas pessoas viviam no sítio, em chácaras, e não tinham, às vezes, uma renda. Tinha uma vida bem simples. Não era bem isso que eu queria. Eu queria, sim, uma vida com um pouco de conforto, um certo conforto, mas também, principalmente, com tempo. Mas eu não tinha a estratégia certa do que fazer. O que realmente poderia oferecer para mim esse formato e esse estilo de vida. Há 6 anos atrás, nessa correria de escola, de ir para uma escola para outra, de uma para outra, eu acabei sofrendo um acidente na cidade de São Paulo e fiquei em coma no hospital e tive um traumatismo craniano. Foi uma situação bem séria, bem grave. Foi um dos pontos que eu pensei que esse formato de vida que eu estava tendo não era mais adequado. Quando eu me mudei para um sítio, eu continuei trabalhando, tive a oportunidade de trabalhar online por um tempo, e nesse tempo eu comecei a perceber que se eu estava morando num sítio, exatamente porque era essa a minha nova decisão de ter uma vida com mais tempo e qualidade. E então eu tentei imaginar o que seria viável trabalhar no campo, o que eu poderia criar de paralelo para que eu pudesse talvez parar com as aulas que eu estava dando aula online naquele momento. E aí uma das coisas que todo mundo falava na época eram ovos de poedeira. E eu comecei a estudar isso e comecei a pensar de uma seguinte forma: eu preciso testar. Então eu comecei a comprar algumas galinhas, comprei 10 galinhas para ver, entender como era. Eu nunca tinha criado galinhas antes. Ao mesmo tempo, me ofereceram um pato. Eu comprei o pato e comecei a estudar a viabilidade também de patos na região e no Brasil. Essas poedeiras me deram tanto trabalho que eu já não estava mais conseguindo me organizar com tanto ovos para entregar, porque eu cheguei a ter 170 poedeiras e comecei a comprar muitos patos. Cheguei a ter quase 300, 250 para 300 patos. E eu estava trabalhando com ovo, com carne, mas também estava dando muito trabalho. Esse aqui é meu cavalo Bang Bang. Ele está aqui agora comendo um milhinho. Vim aqui caminhar agora de manhã aqui no sítio. E eu gosto de fazer essa caminhada de manhã, com o sol nascendo, olhar os animais. Hoje eu tenho tempo para fazer isso. E então eu comprei um fazão, um casal de fazão. E comecei a estudar sobre aves ornamentais, como pavões, galinhas ornamentais, fazões e outros animais que são considerados ornamentais em um sítio, uma chácara. E quando esses fazões deram cria, e eu maluco tentando organizar as galinhas e os patos, eu vendi alguns dos filhotes por um bom valor e eu não achava que era isso. Então nesse momento eu percebi
que aves ornamentais tinham mercado. E aí eu parei para analisar e entender um pouco mais como que funcionava esse mercado de aves ornamentais. E eu fiquei muito feliz porque o valor que eu vendi os fazões, eu precisaria vender mais de 1.500 ovos de galinha só para vender esses poucos fazões que deram de cria. Quando eu entendi que existia esse mercado, aí eu fui atrás investigar e comecei devagarzinho a fazer as aquisições. Eu não tinha muito capital nesse momento, na verdade muito pouco capital, e decidi vender então os patos e as galinhas. E iniciar a entrar de cabeça na criação de aves ornamentais. Então quando eu paro para pensar, eu perdi bastante tempo. Eu sei que essa questão das aves, das galinhas poedeiras funciona, dá um bom retorno, mas eu percebi que tem níveis de faturamento, níveis de ganhos com menos trabalho. E era exatamente isso que eu estava procurando. Eu não estava procurando parar de trabalhar 12 horas com aulas para trabalhar 12 horas com ovos. Não era isso que eu estava buscando. Então, quando eu entendi o valor das aves ornamentais e o preço delas de mercado, eu comecei a perceber que existia uma possibilidade nova. Mas eu precisava testar. Não daria apenas para achar que essa primeira venda seria realmente um resultado certo se eu não testasse. Então eu fui atrás de comprar mais ornamentais de passo em passo. Esse, por exemplo, é um fazão dourado. E ali tem uma fêmea. Esse é um casal. Um casal de fazão dourado hoje custa R$1.000. Esse é um fazão canário. Um casal de fazão canário hoje custa R$1.100. Esse é o fazão lady. Um casalzinho hoje custa R$1.500. Eles são lindos. E não só isso, mas também eu comecei a perceber que existiam galinhas ornamentais, perus, pavões. E eu fui para esse mercado também. Como essas galinhas Brahma White, né, a Brahma branca, que custa em torno de R$250. Essa espécie Brahma Isabela, que custa em torno de 250, 300, às vezes até mais. Essa é a Brahma Light. Quando eu falo 250, 300, eu estou falando da unidade. Então quer dizer que um casal a gente vende por R$500. E aí quando eu percebi que eu poderia vender um casalzinho de galinhas e eu precisaria vender 500 ovos, eu achei mais fácil vender um casal de galinhas. Esse é um pavão branco, muito bonito. Um pavão branco, um casal hoje, eu vendo por R$3.000, um casal de pavão branco. Ali atrás eu tenho o azul, que é R$2.000 casal. Esse é o ganso do Egito branco. Um casal de ganso do Egito hoje está em torno de R$1.800. Esses são os patinhos caiuga. Um casal de patinho caiuga hoje está em torno de R$500 a R$600. Esses são só alguns dos animais aqui. São mais de 75 espécies que eu tenho aqui no sítio. E foi fazendo pesquisas que eu desenvolvi e descobri esse formato que é bem adequado e acessível de fazer. Hoje uma casinha dessa onde eu coloco as aves custa para mim R$170. E foi através dos testes, verificações, que eu percebi que era muito viável e muito possível a criação de animais ornamentais em um sítio, em uma chácara. E eu comecei em uma chácara pequena. Eu comecei em uma chácara de 3.500 metros quadrados. Hoje eu moro em um sítio de 50 mil metros quadrados. Então, lógico que hoje é uma outra realidade, mas muito rápido. Em apenas 2 anos realmente criando animais ornamentais, as coisas deram um impulso tão grande. É aquela famosa frase, acertar a mão. Talvez você esteja se perguntando, será que é possível para mim? Será que eu vou conseguir? Eu também tive muitas dificuldades mesmo estando nesse mercado, mas eu não tinha orientação. E eu achava que eu conseguiria fazer tudo isso apenas testando e verificando. Ou seja, aquela coisa de erros e acertos. Mas nem tudo é tão simples assim, porque você perde muito tempo e muito dinheiro também.
Então minha pergunta para você é: o que você quer daqui 2 anos? Porque há 2 anos atrás eu comecei muito básico com os fazões. Há 3 anos atrás eu estava entrando nesse mercado sem orientação. Mas hoje, com a maturidade, eu percebi que aprender com as pessoas que sabem faz muito sentido. E eu achava que não fazia. Eu achava que eu não precisava. Eu achava que eu conseguia desenvolver um trabalho bacana, testando até acertar. Eu achava que essas pessoas que queriam me vender algum tipo de curso ou mentorias ou alguma coisa, eu achava que na verdade era só mais um mercado. Mas quando eu comecei a comprar esses cursos e comecei a entrar nesse mercado, eu percebi que eu aprendia muita coisa que eu não sabia, que é a questão do estudo, né? Então eu estava fechado para o estudo. E hoje eu me abri para isso e desenvolvi muito rápido. Então um dos pontos interessantes a se pensar para mim sempre é: hoje passaram-se 2 anos, e agora daqui 2 anos, onde eu quero estar? Então, é exatamente essa pergunta que eu deixo para você, porque o tempo vai passar, né? Independente, você não consegue segurar o tempo, não dá para pôr pause, não dá. O tempo vai e vai embora. E cabe a gente decidir o que a gente vai fazer hoje. Então, eu saí de uma situação de estar extremamente ocupado para uma situação de tranquilidade, porque nesse momento, por exemplo, que eu estou falando aqui, eu tenho 4 funcionários alimentando e cuidando das aves, tem toda uma organização no sítio, daqui a pouco eu tenho algumas entregas a fazer, então eu consigo sair, eu consigo ter um tempo para mim, ler um livro, coisas que eu não conseguia: tomar um café, passear, olhar os animais. Só de olhar os animais já é uma coisa fantástica a se fazer, muito mais ainda de ter uma renda com eles. Então eu deixo essa mensagem para você porque eu acho que pode ser o seu momento. Assim como eu estive no meu momento, nem todo mundo está nesse momento e nem todo mundo vai realmente querer criar animais ornamentais. Mas de repente você sente isso dentro de você, assim como eu senti que eu precisava de uma mudança. E eu não sabia que era animais ornamentais o negócio que eu iria desenvolver. Mas estou aqui, desenvolvi e estou avançando nisso. Muito trabalho, porém, hoje eu tenho metodologia de trabalho. Mudou tudo.